ministração terminou as suas escritas dizendo sobre esperança. E é isso que Deus quer trazer para os nossos corações nos dias de hoje. Ele quer falar para mim e para você que ainda há esperança. Ele quer dizer para mim e para você, nos trouxe nesta noite para dizer que ainda há esperança. Eu posso ouvir um amém? É disso que nós queremos se tratar nesta noite. É disso que Deus quer falar conosco nesta noite. Para nós começarmos essa mensagem, o tema é lembrança de que geram esperança. Eu vou repetir: lembranças de que geram esperança. Nós decorremos as escritas e Jeremias, ele vem aqui escrevendo as suas palavras. Jeremias talvez você não conheça, ou talvez já conheça. Jeremias, ele foi conhecido como o profeta chorão, porque tanto Deus visitava, ele chorava. Quando Deus dava a mensagem para ele, ele chorava. Quando ele ia diante da nação e do rei, ele profetizava e chorava. De todas as formas, ele chorava. Quando Deus vinha e revelava o que estava acontecendo, ele chorava. Ele ficava, se contorcia todo com tamanha revelação que Deus dava para ele, porque o ser poderoso falava com ele, se manifestava a ele, se revelava a ele. E aí nós pegamos algo interessante. No capítulo 3, de verso 19, ele começa dizendo algo interessante. O que eu quero chamar a sua atenção é que neste momento Jeremias, Jeremias, a vida dele foi marcada pelo calabouço. Jeremias, ele foi marcado por prisões, por correntes, porque Jeremias, toda vez ele ganhava liberdade e Deus vinha com a palavra e ele profetizava pelo povo, ele profetizava diante do rei: assim será entregue. Olha, não luta. Se você não lutar, se você se entregar, Deus vai poupar a sua vida. Aí o rei falava: você está louco, nós não vamos nos entregar não, nós vamos batalhar. E Jeremias vinha sempre com uma palavra de exortação para o rei e para o povo de Israel. Só que o povo estava tão cheio de si, tão cheio de orgulho, tão cheio dos seus pecados, tão cheios, embaraçado a sua alma, que eles não queriam ouvir. E toda vez que Jeremias falava, era como um tiro dentro do ouvido, era insuportável. Pegavam ele, acorrentavam ele e jogavam dentro de uma externa, dentro de um calabouço. E muitas das vezes, muito tempo, Jeremias, foi a vida de Jeremias. E interessante aqui que Jeremias, ele estava numa terra distante. Jeremias, ele estava numa cultura distante, diferente, um povo diferente, né? Rei da Babilônia estava aqui, estava preso. Só que algo interessante, ele nos descreve em Lamentações. Ele começa dizendo no verso 19: eu me lembro da tristeza e da solidão, das amarguras do sofrimento. E aí ele fala que logo ele fica o quê? Abatido. Então eu entendo que eu e você precisa trazer à minha, à tua memória, aquilo que gera esperança. Jeremias, ele fala o contrário, mas depois ele fala o oposto. E aí então nós vamos entender algo maravilhoso: lembranças que geram esperança. Por que, pastor, você está dizendo? Porque todos os meus e os teus dias nós somos visitados e bombardeados por pensamentos inadequados, pensamento de morte, pensamento de falência, pensamento de fracasso, pensamento de diversos tipos de categorias. Nós somos visitados, bombardeados, a minha, a tua mente, todos os dias. Segundo, talvez você esteja aqui, ou entrou aqui, ou veio aqui, e a sua mente, a sua alma foi bombardeada espiritualmente por 7 dardos inflamados do maligno. E aí Jeremias, ele fala que ele para e ele começa a lembrar ele começa a lembrar da solidão, ele começa a lembrar das amarguras, ele começa a lembrar do sofrimento, ele começa a lembrar de que o ser humano fez com ele, ele começa a lembrar, até a pensar de que ele está passando por aquilo porque Deus mandou ele fazer aquilo. E aí tamanho sofrimento, tamanha luta, tamanha guerra, porque, irmão, quando eu e você juramos uma bandeira, nós alcançamos inimigos, sim ou não? Quando eu e você acreditamos em algo, nós fazemos inimigos. Porque muitas pessoas não vão acreditar nos teus sonhos,
muitas pessoas não vão acreditar na sua pessoa, muitas pessoas não vão acreditar nos seus projetos, muitas pessoas vão fazer a mínima para você. Aí Deus hoje nos traz aqui para dizer: traga à sua memória lembranças que geram esperança. Porque, amados irmãos e irmãs, Jeremias não era diferente de mim e de você. E aí ele pega e fala que ele começa a pensar nessas coisas e a alma dele fica abatida. A minha pergunta nesta noite é: como eu e você ficamos quando pensamentos ao contrário começam a vir sobre a minha e sobre a tua vida? Eu costumo dizer, a Bíblia diz que os maus dias ele viria. Talvez hoje você esteja aqui vivendo um mau dia. Pastor, mas eu queria pular essa etapa. Me perdoa, minha irmã e meu irmão, não tem como. Os dias maus veio para Jesus. Os dias maus veio de Gênesis a Apocalipse. Os dias maus apareceu para todos e vai aparecer para você. Só que nós temos uma vantagem. Diga o que, pastor? Mais forte, o que, pastor? Deus nunca chega tarde, Ele sempre chega antes. E Ele está dizendo: traga a sua memória, lembranças de que geram esperança. Traga a sua memória lembranças que te geram vida, que gera paz, que gera alegria. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o campo da batalha da mente é constantemente, é quando você está pensando. Você já parou para pensar que não é normal? Você está bem, se prepara para deitar, repousa sobre a sua cama, sobre o teu travesseiro, começa a vir uns pensamentos que nada a ver, nada, sem pé, sem cabeça, e é pensamento de morte, pensamento disso, pensamento daquilo. Ai meu Deus, chega até a pensar: ai meu Deus, vou parar de pensar nisso. Não é normal isso. A Bíblia diz que o tentador está ao derredor tentando a nos tragar, e muitas das vezes eu aprendi nesta caminhada. Meu líder, ele falava assim, ela não gosta muito como ela falou de nome, mas o meu líder, meu mestre, ele falava assim: Vande, quando o inimigo ele vem sobre a tua vida, ele vem sobre a tua casa, e você está cercado, blindado com a glória e o sangue do Senhor, ele começa a vir em sonhos, ele começa a vir na mente, até em sonhos. Ele, de uma certa forma, ele tenta bloquear a sua fé. Eita glória! E é isso que o Senhor está falando nesta noite. Jeremias, ele fala que quando ele começa a lembrar, eita glória, ó, o que o Senhor manda dizer. Às vezes você está num momento de êxtase, você está num momento maravilhoso, você está num momento tão gostoso, você está num ambiente tão maravilhoso, mas uma lembrança faz você colocar tudo por terra. Uma lembrança faz você acabar com o teu dia, acabar com o teu momento. Às vezes você está até numa confraternização, você está bem de espírito, você está bem de alma, você está bem com Deus. Uma lembrança acaba com você. Só acontece com o pastor isso aqui? Uma lembrança, um pensamento. Aí você fica: é verdade. Porque, irmãs, entenda algo. O inimigo, ele só vem e faz assim, meu Antônio, ó. Ele só joga o dardo, ele só joga o pensamento. Ele não tem o poder de ler a minha e a tua mente. Ele não tem esse poder. Mas Deus, ele tem esse discernimento. Ele não tem, mas ele é astuto e um soldado milenar. Ele sabe quando a flecha soltou o alvo, quando ele vem, e aí você sente aquela, e aí o seu semblante, pelo seu semblante, pela sua reação do dardo, ele sabe se acertou o alvo ou não. Diga: que alvo, pastor? Que alvo? Seu coração, sua mente. Aí ele sabe se ele acertou ou não, porque os nossos semblantes, quando recebemos o dardo dele, o nosso semblante já cai, já fica batido. Então às vezes você está num momento bom, aí você traz uma palavra, de às vezes até pessoa que já morreu, um pai, uma mãe que já partiu, mas você está trazendo. Olha aí, eu confirmando o que a irmã Aline falou aqui. Lança os seus pecados, lança tudo, lança o seu fardo no mar do esquecimento.
E às vezes você carrega isso por toda a vida e continua carregando. Jesus disse: vinde após mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vamos trocar o teu fardo é pesado, mas o meu é leve e suave. Então, traga pensamentos, lembranças que vai gerar fruto de paz, de alegria. Às vezes você está bem na sua casa, uma lembrança, uma palavra, e é automático. Jeremias, ele disse: penso sempre nisso e fico abatido. Você fica mal, você fica para baixo, você fica triste. E depois que o alvo é acertado, é só a graça e a misericórdia de Deus para nos levantar. É só a graça e a misericórdia de Deus, como foi falado, se renovar sobre a minha e sobre a tua vida. Para você entender, sabe aquele dia mal, que você para por segundos assim e fala: não vejo a hora de acabar. Não vejo a hora. Só comigo que acontece isso? Você não vejo a hora desse dia acabar. Olha, meu Deus, é porque a sua alma está abatida com aquela lembrança que você trouxe e te abateu, te feriu, te machucou. E aí ele fala: e quando eu penso nessas coisas eu fico abatido. O Senhor está dizendo: não fique pensando nas coisas que afetam o teu coração, a tua vida. Traga esse pensamento e lembrança de esperança, que venha gerar esperança. Comece a encher o teu pensamento, o teu coração daquilo que traz paz, daquilo que traz alegria, daquilo que traz amor, daquilo que gera vida. Você precisa entender que há uma batalha dentro da sua mente. Porque através da minha, da tua mente, do meu e dos pensamentos, que vai vir o quê? A atitude. A atitude ela é gerada nos pensamentos. Já disse e volto a dizer: quando uma pessoa ela decide fazer algo errado, ela já desejou no coração e ela já pensou, maquinou na mente. Então ela já decidiu no seu coração o que ia fazer. Nós estamos vendo tantas coisas ruins, principalmente esposa matando esposo, esposo contra filho. Olha o que nós estamos vendo aí. Mas isso está acontecendo porque, no pensamento tudo isso já aconteceu. Jeremias ele fala que quando ele pensa isso, a alma dele fica abatida. Deus não nos quer ver abatido. Deus ele não nos quer ver eu e você abatido. Por mais que temos luta, por mais que passamos por problemas, irmãos, deixa eu quebrar um protocolo aqui, irmãos. Servir a Deus não é ser livre de problemas. Servir a Cristo não é ser livre de consequência de um acidente, de uma tragédia. Irmãos, quantos homens poderosos de Deus partiram, foram embora. E comigo, com você não é diferente. Ser cristão é aprender a viver por cima das adversidades, é aprender a viver por cima dos dias maus, é enfrentar todos os dias, como disse Davi: eu matei urso e matei gigante, eu matei urso e matei leão. Quem é esse circunciso para me afrontar? O meu Deus! É isso que você precisa entender. Ei, agora vem cá. No verso 22 ao 23, eu vou resumir. Em meio a tudo isso, Jeremias diz: trago à minha memória tudo aquilo que me dá esperança. Jeremias ele escreve um ponto negativo que abate a sua alma. Só que logo em seguida ele pega e fala: mas eu trago à minha memória tudo aquilo que me dá esperança. E o que, pastor? O que ele fala? Ele diz assim: eu confio só em Deus, eu só tenho Deus. Jeremias entendia de que tudo que ele estava passando
ainda que ele não tinha outra coisa para crer e acreditar. Aí ele fala assim, ó, eu trago a minha memória de que Deus é o meu Deus, é aquele que me guarda. Você precisa ter a ciência, a consciência de que Deus, por mais que esteja no trono da glória, foi dito aqui, Ele te chama pelo teu nome, Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece a tua vida, Ele conhece os teus passos, pelo teu nome, Ele te conhece, assim como conhecia Jeremias. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Jeremias, ele fala assim, por mais que a alma dele ficava batida, nos versos 22 ao 23 ele começa, eu vou ler aqui, do 21 ao 23 ele fala assim, ó, mas a esperança volta quando eu penso no seguinte, olha lá, o amor do Senhor Deus não se acaba, olha aí, foi falado sobre o amor dele aqui agora, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. Em algumas traduções assim, e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Grande é a fidelidade do Senhor. Aí verso 24, Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Aleluia. Por isso confio nele. Irmãos, nós estamos falando de um homem que foi jogado diversas vezes no calabouço. Esses tempos atrás, meu filho Carlos trouxe uma palavra tremenda sobre o eunuco que rogou diante do mestre, jogou a vida dele para ser morta, porque se o rei não aceitasse, o rei Nabucodonosor, é isso, né, filho? Não, né, perdão, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O rei da Babilônia podia matar aquele eunuco que foi falar em prol ao Jeremias. Ele poupou a vida do eunuco, falou, ó, o profeta vai morrer, eu vim aqui para ajudar, permita que eu faça alguma coisa. O rei falou, tá bom. E aí ele separou 30 homens valentes e tiraram Jeremias do povo. Jeremias levantou e toma a profecia, ó, assim, ó rei, será, vai acontecer. Então Jeremias toda hora saía e voltava, saía e voltava. Jeremias poderia ter tantas atitudes. Lá atrás, em Jeremias, ele disse, quando Deus chamou Jeremias, ele já falou, Senhor, escolhe outro, porque eu sou pequeno e ninguém vai me ouvir. Nunca mais diga isso, Jeremias, porque ainda você não era nem formado, eu já te conhecia, nomeei como profeta para te levar nas nações, e eu vou falar na tua boca, Jeremias. Em capítulo 33, verso 13, ele profetiza, clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Em Lamentações ele vem dizendo, quando eu paro para pensar no meu sofrimento, nas coisas que me aconteceram por causa da palavra do Senhor, a minha alma fica batida, mas todavia eu me lembro do Senhor, aquele que me dá esperança. Eita glória! Não pegou não, vou repetir. Possa ser o que for, o vale, o deserto, a estrutura, o vento, a tempestade, a calúnia, o desprezo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, traz à sua memória aquilo que dá esperança, traga as lembranças que geram esperança dentro de você. Por quê, pastor? Porque é desse jeito que eu e você vamos viver dia após. Eita glória, meu Deus, Senhor. O Senhor acabou de falar no meu coração, por que a importância de trazer a lembrança de esperança? Porque senão a minha e a tua vida será vida de lamentos. Irmãos e irmãs, entenda algo. Essa palavra que Deus me deu, Ele também tem falado muito ao meu coração por esses dias. Não é porque o pastor está no altar, que é diferente de você. Pastor também passa guerra, pastor também chora, pastor também precisa fazer valer a pena as palavras da Escritura Sagrada do Senhor. E essa palavra que tem me sustentado por essa semana, traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu e você não trazer os pensamentos, nós vamos viver vida de luto, ainda vivo. Como podemos viver? Como podemos dizer que servimos um Deus vivo, como cantamos agora? Ele está vivo, Ele está vivo, Jesus está vivo, mas levamos uma vida triste, abatido. Como poderemos viver dessa forma, reconhecendo que um Deus
vivo, morreu por mim e para você, dizendo: é o príncipe da paz, Ele é a verdadeira felicidade, Ele é a graça incomparável, Ele é o amor indescritível, Ele é fiel. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia, aleluia, mais forte esse aplauso. Oh Espírito Santo, traz à sua memória aquilo que dá esperança para você. Porque, meus irmãos, se você não fizer isso, nós vamos viver dias tristes, nós vamos viver tempos abatidos, nós vamos viver tempos horríveis. Mas precisamos o quê? Olha o que o Pai está nos falando nesta noite. Olha a palavra fresca que o Senhor está dizendo nesta noite. Filha, para de pensar nisso. Eita. Filho, para de ficar pensando naquilo. Eu vou falar. Deus colocou no meu coração que por muitas das vezes nós estamos bem, como começamos a pensar que nem Jeremias, começamos a pensar nos problemas, começamos a querer pensar no futuro, começamos a pensar lá na frente, começamos a pensar no que vamos fazer daqui a um mês, daqui a um ano não está virando, e automaticamente a minha e a tua alma começa a ficar angustiada, porque o que você quer, talvez, o seu dinheiro hoje, a sua condição está falando: você não pode. Eita glória! As condições que você está vivendo hoje, não, você não pode viver esse sonho, você não pode comprar isso, você não pode ter aquilo, você não pode, porque a minha e a tua mente está projetando lá na frente, e a gente não sabe o dia de amanhã, e automaticamente ficamos frustrados por coisas que nem sabemos que vai acontecer. Não aquietai os vossos corações, viva um dia de cada vez. Pastor, mas eu preciso projetar? Deve. Pastor, eu preciso planejar? Deve. Mas isso não pode tirar sua paz. Não deu esse mês? Não, mas mês que vem eu vou. Não deu outro. Esse ano eu não comprei, mas ano que vem eu compro. Esse ano eu não fui, mas ano que vem eu vou. Ei, traz à sua memória aquilo que dá esperança. Às vezes, se estamos bem, começamos a pensar em coisa lá na frente. Não sabe nem. É como aquela coisa, olha o que o Espírito Santo me falou. É aquela coisa que às vezes você deseja tanto. Um sapato, uma roupa. Aí fazemos, eu quero. Aí quando compra, tem pessoas que não chegam nem a usar. Ah, eu pensei que era diferente. Ah, não. Aí, olha, não, né? Não gostei, não. Ai, olha como fiquei. Não. E às vezes fez tanto para comprar aquele vestido, tanto para comprar aquele tênis, tanto para comprar aquilo que às vezes você queria, e quando você comprou, você falou assim: não era nada daquilo que eu imaginava. Só que às vezes nesse processo aconteceu muita coisa que nem deveria. Você falou: puxa, meu, fiz isso, fiz aquilo, comprei isso, para nada. Então é mais ou menos isso. Aprenda a viver um dia de cada vez. Esses dias eu tenho falado com a minha esposa algo interessante. Nós precisamos sair do mundo físico e viver no espiritual. Precisamos. Nós estamos vivendo muito físico. E se eu e você não mudar a mente, não trazer uma esperança, nós estamos concordando com tudo. E sem perceber, estamos concordando com aquilo que a palavra é contra de Deus. Estamos concordando com a morte, estamos concordando com isso, estamos aceitando, porque a tecnologia está muito forte, e sem percebermos, é uma mensagem, é um vídeo, não sei o que, mas é isso mesmo, não sei o que, e automaticamente a gente vai concordando com aquilo sem perceber. Só que a palavra está falando, o que a palavra do teu Deus fala? A tua palavra está falando assim: ei, traga a sua memória que está esperança. Traz lembranças do que vai gerar fruto, vai gerar vida. E aí a gente está concordando: é verdade. Não muda mais não. Não tem jeito não. Estamos concordando. E a palavra de Deus? Não vamos fazer vida a palavra do Senhor? Esses dias estão com a minha esposa falando: nós estamos vivendo muito físico, estamos vivendo muito natural. Nós precisamos, igreja, acordar. Nós vivemos no corpo físico, mas a minha e a tua visão é os céus. A minha, a tua visão é os céus. Aconteceu algo, eu e você precisa parar e falar assim:
Aqui é o físico, mas e o espiritual? Nós muitas das vezes estamos dormindo, nós estamos lendo, o diabo está rodando para lá e para cá, e nós estamos aqui, parado. Ei, não podemos concordar com as leis físicas, nós vivemos por uma lei espiritual, que é a maior lei de Deus. A Bíblia diz: nada é dado ao homem se dos céus não forem vida, ou seja, até a lei, tudo vem do Senhor, tudo vem dele. Ei, irmãos, Deus manda dizer, você precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Você precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Lembranças que geram esperança. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Bem forte esse aplauso para o Senhor. Aleluia. Olha, que interessante. No verso 26, Jeremias ele descreve algo poderoso da nossa vida. Jeremias se encontrava em uma terra distante, cativo ao rei da Babilônia. Jeremias em uma terra com os costumes e culturas diferentes, mas Jeremias não perdeu a sua essência e a sua raiz. Eita glória! Veja que interessante, irmãos. Jeremias estava numa terra, numa cultura completamente diferente, costumes diferentes da que dele foi criado. As leis do teu Senhor, a lei do teu Deus. Só que algo que chamou a atenção, o que? Ele não perdeu a sua essência. Ele não perdeu o que? Ele não perdeu as suas raízes. Oh, glória a Deus. Eu me lembrei de uma frase esse dia. Uma árvore, queira sim, queira não, todo ano suas folhas caem. E aí essa meia não é só meia, só uma não, é um montão. No tempo certo, na estação certa, a árvore poderia falar assim para o Criador: por que você faz isso comigo? Eu fico toda despelada, eu fico toda feia, eu fico descoberta, eu fico sem forma, eu fico sem beleza. Não, a árvore entende que o Criador fez. Esse calor está matando toda essa natureza aí. Oh Espírito Santo. É, pastor? Esse calor está matando toda essa natureza aí. Ela poderia fazer isso, mas ela entendeu que é necessário passar pelo processo das suas folhas caírem. Mas é algo interessante, quando as suas folhas caem, mostra a força da sua raiz. E aí então as folhas caem, ela passa por um período, e as suas raízes mais profundas estão, as raízes que está lá embaixo, aonde aí você não vê, aonde ninguém consegue ver. As raízes começam a emitir forças, emitir coragem, emitir esperança, e começa a jogar tudo para os galhos, e começa aos poucos a dar os seus frutos, aos poucos dá as pontinhas, e quando passa o tempo propício, passa o processo, e aí então as folhas novamente começam a vir, e ela vem mais bonita, ela vem mais brilhante, ela vem mais bela, quando passa o tempo dela reprogredir, e está lá uma árvore linda, maravilhosa, e aí então ela está mais forte do que ela estava, quando estava sem as folhas. É necessário o processo da vida. Imagina se a árvore fosse dizer: eu não quero passar por um processo, mas para ela ficar cada vez mais forte e bonita, precisa sim passar pelo processo. Aleluia! E Deus está dizendo: traz a sua memória aquilo que dá esperança. Não mude a sua... Eita! Como é que uma mão dá mamão? Eita glória! Como é que o pé de mamão dá mamão? Você vê? Olha o que Deus manda dizer: não mude a sua essência para agradar os outros. Eu vou repetir: não mude a sua essência para agradar os outros. Eu vou te provar. Jesus não mudou a sua essência,
quando falavas direto com o sacerdote, com os fariseus, com os saduceus, com os gregos que se diziam conhecedor, que diziam estudar as leis, Jesus permanecia inabalável na tua palavra. Há uma passagem que uma multidão ouvia Jesus, e quando Jesus disse: vós, se não comer da minha carne, que é o pão, e não beber do meu sangue, que é a nova aliança, vós não terás parte comigo. A Bíblia diz que foi saindo um por um, aquela multidão começou a abandonar a Cristo Jesus, mas ele estava na essência, ele estava no caráter, ele não perdeu a sua raiz. E a Bíblia vai dizer que ele olhou para os a Bíblia vai dizer que só sobraram os 12. Jesus olha para os 12 e diz: querem vós também com eles? Pedro se levanta e disse: não, Senhor, Aleluia. não iremos, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Nós não abateremos o pé daqui, Senhor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo nesta noite. Quem está entendendo, diga amém. Lembranças que geram esperança na minha e na tua vida. Irmãos, essa palavra foi para mim e para você. Essa palavra que Deus nos trouxe foi para mim e para você. Diga, Senhor, essa palavra foi para mim. Mais forte, essa palavra foi para mim. Jeremias, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu as suas raízes, e é isso que você precisa. Não perca as suas raízes, não perca a sua essência, não queira mudar, não queira fazer, não. Ei, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Fica tranquilo, pastor, mas olha o que está acontecendo. Se você ama a Deus, Deus é mentiroso? Não é mentiroso. Todas as coisas contribuem para o bem que ama a Deus. Nós se confunde com algo, achando que às vezes o não de Deus é o ruim para nós, mas às vezes o não de Deus é a melhor opção para mim e para você. Quem crê, diga amém. Qual é o significado de uma mina de água? Não sei não. Deus, o autor de todas as coisas. Para terminarmos a mensagem, olha que interessante. Jeremias, o que fez Jeremias não desistir é porque ele tinha uma fórmula de pensar naquilo que trazia esperança. O que fez Jeremias não desistir do chamado de Deus? Esses dias eu li algo interessante para terminarmos aqui. O que não fez Jeremias desistir do chamado, do propósito dele, foi a fórmula que ele pensava. Amanhã talvez todos que aqui estão, ou talvez quando você for para casa, seremos visitados por pensamentos e sentimentos ao contrário da palavra de hoje. É por isso que Deus nunca chega tarde. Mas a fórmula que Jeremias tinha era essa: traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Essa era a fórmula maravilhosa de Jeremias, que não fez ele desistir. Foi que dia? Hoje é domingo, quarta-feira eu preguei. Não é tempo de parar. Gálatas 6:9. Se nós não pararmos de fazer o bem e não desistirmos, chegará o tempo que colheremos tudo. Gálatas 6:9. Não é tempo de parar. Paulo vem dizendo ao Gálatas: ei, não para, continua fazendo bem, não desanima, porque no tempo certo vocês vão colher tudo que vocês têm plantado. Então essa forma de Jeremias, você precisa se encaixar. A forma de quê? De pensar: o que eu vejo não pode falar quem eu sou. O que eu estou vivendo não pode mandar falar para mim que sou isso que eu vou viver. Não pode. Eu acredito em dias melhores. Jeremias foi um grande profeta. Grande profeta. Jeremias foi conhecido como profeta chorão, mas foi um dos grandes profetas. Eu quero terminar. Esses dias eu li, até comentei com algumas pessoas, e eu achei interessante. Eu estava ouvindo uma mensagem. Lembrei o que ia falar. Eu estava ouvindo uma mensagem, e no meio da mensagem o rapaz falou, ele falou assim: olha, eu estava lendo um livro de John Piper, e ele falava assim no livro dele:
não são os dias ruins que me impedem de orar, que me impedem de buscar a Deus. São os dias bons. Esses dias me impedem. Pastor, o que você quer dizer com isso? É com o começo da mensagem. Jeremias, ele vem falando das coisas ruins, ele começa, ele fala, a minha alma ela fica abatida. Mas quando eu começo a lembrar do meu Deus, eu começo a lembrar do Deus que eu sirvo, da minha missão, do meu chamado. Você precisa entender que quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou quando você e eu estavam lá no mundo. É Deus que nos capacitou, Deus que nos capacita, Deus que nos chamou. E ele fala isso e eu achei tremendo, irmãos. E é isso que você precisa fazer. São esses, eita glória, trazendo para essa mensagem, para essa frase, é tremendo. Não são os dias ruins que impedem. Por quê? É fora de cogitação. Irmãos, quando eu e você estamos num processo, quando nós estamos passando por alguma situação, é onde a gente mais lembra de Deus, sim ou não? Quando a situação é adversa, é um momento propício que eu e você lembra de Deus, sim ou não? Só que o perigo não está aí. O que impedia ele de orar não eram os dias ruins, eram os dias bons. Por quê, pastor? Porque os dias bons nos faz esquecer de tudo que Deus tem feito por mim e por você. Os dias bons faz esquecer das coisas que Deus já realizou na minha e na sua vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos um dilema, eu e minha esposa, de que quando as coisas estão tudo bem, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que precisamos ser o crente de guerra. Ô minha irmã, como você está? Ah, pastor, estou na guerra. Aí meu outro, oi meu irmão, como você está? Ah, pastor, é só guerra, pastor, é só guerra. Não, Deus não chamou para ser um cristão só viver de guerra, não. Deus tem bálsamo para nós também. Deus tem paz também, Deus tem graça para a nossa vida também. Né? Ele disse que vai te dar 100 vezes mais aqui na terra. Se você abandonar pai, mãe, marido, filho, cachorro, cachorra, o que for, se você abandonar tudo, Ele vai te dar 100 vezes mais aqui na terra e ainda a vida vindoura. Irmãos, é algo que você precisa pensar. Não é que Jesus está dizendo, ó, larga isso, larga aquilo, larga não sei o que, para me seguir, não é? Ele está falando assim, não faça nada disso, nada do mundo pode ser maior do que eu na tua vida. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Então não são os dias ruins, são os dias bons. O meu mestre, eu falo meu mestre que era o meu líder, quando eu me converti, e ele falava algo para mim interessante. Ele falava assim, Ivande, precisamos tomar cuidado com a zona de conforto. Porque quando nós alcançamos um estágio, um nível de espiritualidade, aí entra na frase, não é as coisas ruins, porque nós já entendemos. Entendeu, irmão Antônio? Não é as coisas ruins, nós já entendemos. É batalha, é luta, é espiritual, a gente já bate o olho, a gente já tem essa sensibilidade. Só que passa o estágio, passa o tempo, já não é mais essas coisas que nos derrubam. Você sabe o que nos derrubam? É as coisas boas do mundo. Pastor, eu quero um carro, Deus abençoou o carro, nunca mais volta. Ah, pastor, eu quero a casa, eu quero comprar a chácara e abençoar os irmãos, levar todo mundo, glória a Deus. Aí Deus abençoa, compra a chácara, nem vem para a igreja, nem leva ninguém para a igreja, lá para não vai mais nada. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas boas também. Cuidado que fala. Entende? Nós não podemos sair do centro da vontade de Deus. Esses dias eu postei no Facebook e eu achei até interessante, até algumas pessoas comentaram, e eu achei interessante, foi uma frase da Joyce Meyer, que ela disse assim, que na nossa vida, tanto secular como na vida espiritual, nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Eu quero terminar essa mensagem
lembranças que geram esperança. É uma fórmula de Jeremias para mim e para você combater, como Paulo disse, o bom combate. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com Se disser, caminha mais uma milha, caminhe duas com ela. Se der um bufetão, dê a outra face para bater. Não pague o mal com o mal. Eita glória, Jesus na casa dele. Mostre quem Cristo é na sua vida. Eu entendo que aí vamos mostrar se Cristo verdadeiramente é. Irmãos, eu estou falando coisas que eu vivo. Tem situação lá no meu serviço que eu estou à flor da pele, que eu não estou legal, e às vezes eu tenho uma atitude que não condiz com a de Cristo. Na mesma hora o Espírito Santo me repreende. Aí vai eu lá atrás do cara, vai eu fazer aquilo que eu falei para o cara que não ia fazer. O Espírito Santo vem. Você não deu atenção para ele. Ele veio com toda a bondade para dar atenção, porque às vezes, né, irmão, às vezes tem momentos que não é fácil. É uma falha, né? O cara falha. Não é fácil. E eu estou ali, principalmente quando não consigo fazer o meu serviço, ou dar alguma coisa errada, eu estou criando uma forma para resolver aquele problema. E aí vem a pessoa, o carro tal, não sei o que, problema tal, não sei o que. E eu falo, meu Deus. Aí eu falo, você já viu, você já puxou, você já fez isso. Aí ele vai embora, não, eu já fiz, eu já fiz a ficha, não sei o que. Aí aquele carro, a pessoa vai embora. O Espírito Santo vem do meu lado e fala, ele veio com toda a atenção, ele veio com todo carinho, ele veio para te perguntar, aonde nós vamos mostrar Cristo? Se eu e você não fomos diferentes, somos muito fáceis agirem ferro com ferro, somos muito fáceis. Esses dias Deus falou muito comigo nesse sentido, que vai diferir mim, você, das pessoas, é as minhas, suas atitudes. Jeremias tinha tantas atitudes, poderia ter, mas lemos nos últimos versos, que ele termina adorando a Deus. Eu vou ler, que diz assim, Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos que confiam nele. Melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Veja Jeremias, depois de descrever lá atrás que ele fica abatido, que ele fica angustiado, ele escreve isso. Se coloca de pé em nome de Jesus.